permita-se ser carregado por Ele. Permita-se ser carregado. Então, há um anseio, há um desejo no coração de Deus. Foi para isso, entre outras coisas, que Ele enviou o seu Filho. As pessoas, elas acreditam que Jesus foi enviado apenas para salvar a humanidade. Você precisa entender que a salvação é apenas a porta de entrada. A salvação é a porta de entrada. Ok, nós somos salvos em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nenhum principado pode nos separar do amor de Cristo, ou do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E a morte na cruz do Calvário é a expressão maior deste amor, porque nos garante a salvação. Mas a salvação é apenas a porta de entrada. E quando nós entramos pela porta da salvação, abre-se um novo mundo. E Jesus gritou este novo mundo. Jesus disse: preguem que o reino de Deus chegou, o reino dos céus chegou. E o reino de Deus, ele disse, está dentro de cada um de vocês. Está dentro de cada um de vocês. A partir do momento que nós vamos tendo esta compreensão, e quanto mais nós compreendemos isso, mais nós passamos a confiar no grande leão da tribo de Judá, que está transportando as nossas vidas. E quanto mais nós confiamos, nós fazemos parte de tudo que é feito pelo reino de Deus nessa terra. Um tempo de ruptura, um tempo onde grandes homens e mulheres de Deus precisam se manifestar. Está cheio de pessoas temerosas, está cheio de pessoas com medo, elas estão apavoradas. Há uma multidão de pessoas perturbadas, trabalhando para assustar, para amedrontar, tentando fazer com que você se esconda. E você precisa entender que sim, às vezes nós precisamos parar um pouco, mas este parar um pouco é apenas para entender o que Deus está fazendo, e entendendo o que Deus está fazendo, continuar, seguir em frente. Você precisa entender que não é projeto de Deus que nós paremos em nada. E por mais que você esteja talvez vivendo algum momento difícil em alguma área da sua vida, os seus pés são para frente, as suas mãos são para frente, os seus olhos são para frente, o seu rosto é para frente, é para que você siga em frente, é para frente que se anda, é para frente que se anda. Homens de Deus, eles ficaram presos. A gente vê Davi preso dentro de Adulão, de uma caverna. Mas enquanto ele está preso dentro daquela caverna, a Bíblia diz que homens são trazidos até ele, e ele treina estes homens dentro da caverna, e forma destes homens que se escondem junto com ele, os maiores soldados, a sua guarda pessoal, quando ele se torna rei. E quando ele se torna rei, estes homens se tornam generais, capitães dos exércitos de Davi. Quando Deus, ele te segura, quando Deus, ele te prende, quando Deus, ele te esconde, é para que você cresça neste tempo, é para que você se fortaleça neste tempo, porque quando Deus te manifestar, você vai manifestar através de você o reino dele em toda a sua grandeza, em toda a sua potência. Quando Davi sai de Adulão e se levanta como um rei, escute, ao momento em que ele está fugindo de Saul, o rei Davi, ele é Davi ainda, ele está fugindo de Saul, e ele deixa os seus pais com um rei, e ele fala assim para aquele rei: cuide do meu pai, cuide da minha mãe, até que eu entenda o que Deus fará com a minha vida, o que Deus está fazendo em minha vida. Sim, há momentos que nós somos parados para entendermos o que Deus está fazendo em nossas vidas, mas é só para isso. Não é para nos amedrontarmos, não é para permitirmos uma ideia errônea e mentirosa de que Deus nos abandonou no meio do caos. Deus tem gritado através da minha vida, e Ele grita através dos seus profetas. Há um caminho, Deus faz um caminho no meio da tempestade. Deus é um Deus que costuma fazer caminhos no meio da tempestade. Meu Deus! Então, não é o tempo de ficar com choradeiras. Há pessoas que elas gostam de serem vistas como serem vistas como pobre, coitadas.
elas querem que as pessoas tenham dó delas. Elas querem ser as coitadinhas. Ai, eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha e tal. Cara, você precisa amadurecer. Irmã, você precisa amadurecer. O Espírito de Deus habita em você, Ele é a sua fortaleza, a Bíblia diz que Ele é como um círculo de fogo em nossa volta, Ele é uma rocha debaixo dos nossos pés. Em outro momento a Bíblia diz que Ele coloca sobre nós as suas mãos e o seu Espírito habita dentro de nós, ou seja, nós somos cercados por Deus, nós somos cuidados por Ele. E se a tua vida parou neste tempo, é apenas para que você se encha do Espírito. Na verdade, você não parou, ou melhor, o seu Deus não para. Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje. No texto que nós lemos, é um momento muito interessante. Um dos maiores homens que andou nessa terra, Elias, ele vinha enfrentando várias situações e batalhas intensas, e ele está cansado. Ele tinha acabado de vencer uma grande batalha contra 750 profetas. Ele tinha orado e o fogo tinha vindo do céu, e o povo havia gritado através daquele milagre: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo havia reconhecido a grandeza de Deus. O povo que havia se afastado da fé, se apostatado da fé, eles se avivaram novamente, eles se fortaleceram novamente. E agora Elias está cansado. E no momento em que ele está cansado, mesmo que ele tenha vindo de uma grande vitória, agora ele se sente cansado, e isso é natural, queridos. Nós não somos robôs. Tem dias difíceis, tem dias muito difíceis, e nesses dias em que você para, ou que você sente que tudo está parado, você precisa lutar pela sua vida. E lutar pela sua vida tem a ver com você buscar ouvir a voz de Deus, buscar a direção do que Deus tem para você. E caramba, se nós cremos em Deus, nós precisamos crer que Ele ainda fala conosco. Se nós acreditamos em Deus, e se nós não acreditamos, então nós não precisamos nem parar na frente de uma live como essa. Nós não precisamos ler a Bíblia, porque daí nós não acreditamos. Agora, se cremos em Deus, Ele diz que continua falando conosco. Ele continua se movendo a nosso favor. E se Ele continua fazendo isso, tudo o que nós precisamos é de um sinal do que devemos fazer, de um sinal de qual é o próximo passo. E quando Elias, ele está em um momento desse de angústia, de enfraquecimento, mesmo depois de uma grande vitória, ele fala com Deus e ele diz assim: Deus, mas eu estou sozinho. É uma batalha muito grande, a dificuldade. Ninguém sabe, Senhor, o que eu estou passando, ninguém sabe o que é fácil falar que é isso, aquilo, mas ninguém sabe que eu estou sozinho, e o que eu estou sentindo, e eu estou sozinho e tal. E Deus fala assim: para de choradeira, para de frescura. Se fosse eu falando, era para de frescura. Deus diz: tem mais 7.000 que eu reservei, que não dobraram os seus joelhos a Baal. Tem mais 7.000 que eu guardei, que não dobraram os joelhos a Baal. Gente, Deus tem nos preservado, cara. Você está aí com saúde, está dentro da sua casa. Você já passou por tantas situações. Eu estou falando de homens e mulheres aqui que estão me ouvindo agora. E vocês já passaram por tantas situações, por tantas angústias, por tantos momentos que a sua vida poderia não existir mais, uma vida terrena. E Deus esteve presente em todas elas. Deus te preservou para um tempo. Deus estava te guardando. O que Deus fala para Elias? Elias, eu guardei 7.000 pessoas. Vocês acham que essas 7.000 pessoas, elas não tiveram situações difíceis? Quando elas estavam passando por uma grande luta, e elas venceram aquela luta, elas disseram: aleluia, Deus me guardou dessa dificuldade. Talvez dessas 7.000, alguma quase perdeu a sua vida em um determinado momento, mas ela teve um livramento, e ela disse: oh, aleluia, Deus me deu um livramento. Talvez dessas 7.000, alguma delas ficou doente, em algum momento da sua história elas ficaram doentes, e Deus curou essas pessoas, elas disseram: aleluia, Deus me curou.
Porque tudo que elas conseguiram ver foi o livramento que elas tiveram, foi a cura que elas receberam, foi um milagre que Deus manifestou, mas elas não conseguiam ainda perceber que havia um plano muito maior. Deus as estava preservando, Deus as estava guardando para manifestá-las em um tempo específico. E que tempo específico era este? Israel, a nação de Israel, eles tinham se afastado de Deus, eles estavam enfraquecidos espiritualmente, e foi neste momento que Deus levantou esses 7.000 para intercederem por Israel, para fazerem a diferença no mundo espiritual. Como que vocês acham que o mundo espiritual funciona? Enquanto eu estou aqui pregando, demônios estavam tentando impedir que eu pregasse essa palavra. Enquanto eu oro por vocês, existem espíritos malignos soprando na orelha de vocês, dizendo: não, isso não é para você, essa palavra não é sua, ou você já ouviu isso tantas vezes, isso não é verdade. Há uma batalha, há uma guerra acontecendo no mundo espiritual. Nós não conseguimos enxergar, mas há uma guerra acontecendo nesse exato momento em que eu estou ministrando a palavra. Então, esses 7.000, eles passaram por esses embates, e na visão que eles tinham, eles diziam: Deus me deu cura, Deus me deu livramento, Deus, Ele me preservou, Deus me prosperou, mas havia um projeto muito maior de Deus. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não desceu ao coração de nenhum homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que confiam nele, para aqueles que Ele preserva, para aqueles que Ele separa, para aqueles que Ele cuida. Ah, meu Deus! O projeto de Deus na sua vida é muito maior. Você não foi preservado apenas para testemunhar que recebeu um livramento. Você não foi cuidado naquele acidente de carro. Olha o que o Espírito está dizendo para mim aqui. Você não foi cuidado naquele acidente de carro apenas para testemunhar que Deus nos livra de acidentes. Eu sei muito bem que Deus nos livra de acidentes. Pode ter certeza disso, velho. Cara, já dei 3 ou 4 PT em carro, já nem sei mais. E Deus me livrou de todas elas. Glórias a Deus, obrigado, Jesus. Mas Deus não guardou você. Deus não preservou você apenas para que você testemunhe que Ele curou, que Ele não. Há um projeto maior. Há um tempo onde Deus vai levantar a sua vida, Deus vai levantar o seu ministério. Eu acho interessante quando se fala de ministério, porque as pessoas pensam que ministério é apenas o pastor, o ministro de louvor. E, cara, talvez exista uma pessoa no local do seu trabalho que ele vai ouvir você pregar para ele, e o seu ministério é pregar de Jesus para essa pessoa, e essa pessoa vai ser salva. E quando ela for salva, você vai chegar diante do seu Deus um dia, e Ele vai falar assim: muito bem, você desempenhou muito bem o seu ministério. Eu levantei você, eu preservei você para salvar aquela alma. Aquela alma seria salva através da sua vida, e você fez muito bem. Servo bom e fiel. Fostes fiel naquilo que eu coloquei na sua vida. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu ao coração de nenhum homem. Esses 7.000 que foram guardados por Deus em toda a sua história, durante talvez muitos anos da sua vida, eles tiveram muitas situações difíceis, eles enfrentaram muitas adversidades, talvez já na sua infância. Desde a sua infância, desses 7.000, provavelmente você conversaria com algum deles que diria assim: você não sabe como foi a minha infância, você não sabe o que eu passei, eu sou fruto de uma relação da minha mãe com alguém que foi embora e eu nem conheço. Ou eu sou fruto de um abuso. Ou a minha mãe, ela tentou me tirar, mas ela não conseguiu. Ela tomou remédios para que eu não nascesse, mas eu nasci assim mesmo. Enfim, talvez haja as mais diversas histórias entre vocês que estão me assistindo, que estão me ouvindo nessa noite. E Deus te preservou. Deus te preservou não só para que você carregasse um testemunho. Esses 7.000 provavelmente tinham histórias semelhantes, e eles cresceram e provavelmente diriam: Deus me deu livramento, Deus cuidou de mim, desde a minha infância, Deus está comigo. Mas havia um real propósito, além daquilo que Deus já havia feito, havia algo mais a ser feito. Eles foram separados, eles foram preservados, para serem manifestos em um momento específico. Deus preservou você, Deus separou você, para te manifestar em um momento específico. Como que eu faço para me manifestar, pastor? Você não faz nada, você só
sobe sobre as costas do elefante, deixa o elefante atravessar você nesse tempo difícil. Como assim? Você busca Deus, você se enche da palavra, você se enche do Espírito, você crê em Jesus pelo amor de Deus, e crendo em Jesus, Ele vai te transportar e vai manifestar através de você aquilo que Ele tem para fazer através da sua vida. A vida está em entender o que Deus quer de nós e cumprir o que Deus quer de nós. Alguém já disse um dia que os 2 maiores dias na vida do homem é o dia em que ele nasce e o dia em que ele descobre o porquê ele nasceu. O dia em que ele nasce e o dia em que ele descobre o porquê ele nasceu. Quando Jesus tem 2 anos de idade, Maria e José precisam fugir para o Egito, para a África. Eles precisam fugir porque haviam dado uma ordem, o rei havia dado uma ordem, Herodes havia dado uma ordem para que todas as crianças fossem mortas. E a Maria e o José fugiram com Jesus. Era um tempo em que Jesus tinha que ser preservado, porque Jesus não havia se manifestado ainda. Ele não havia se tornado Cristo, ele não havia se mostrado amadurecido, um filho amadurecido. Então ele foi preservado, ele foi guardado, ele foi escondido por Deus. E em várias situações de morte ele foi guardado, ele foi preservado para se manifestar naquele dia. E Jesus entendeu tanto isso, que em alguns momentos algumas pessoas disseram: vai lá, se mostra na festa, vai lá e se revela, mostra que você... E ele diz assim: não é chegada a minha hora, não é o tempo ainda, eu ainda estou guardado por Deus, eu estou sendo ainda preservado por Deus, mas vai chegar o momento certo, e aí eu não vou precisar me lançar, vai ser Ele que vai me lançar, eu não vou precisar impressionar ninguém com o jeito de falar, com o jeito de vestir, com a impostação de voz ou a entonação da minha voz. Eu não vou precisar falar disruptura ou palavras difíceis. Não, eu não vou precisar tentar impressionar. Eu vou refletir o Senhor através da minha vida. As pessoas vão olhar para mim, elas verão a glória de Deus, a presença de Deus. Elas vão olhar, eu vou estar andando na rua e elas vão falar assim: tem alguma coisa diferente naquela mulher, tem alguma coisa diferente naquele homem, aquele moço, o que será que tem aquele moço? Lembra de José na casa de Potifar? Há um momento que Potifar chama José para uma conversa, porque Potifar começou a observar José. Olhou para José, mandava José fazer uma tarefa: José, você vai cuidar da limpeza da casa. O José limpava a casa, ele era bem sucedido. A casa ficava maravilhosa, uma presença gostosa. É mais do que limpeza, havia uma presença de Deus. Aí o Potifar falou assim: agora José, você vai cuidar do celeiro lá, dos animais e tal. De repente, quando Potifar chegava um tempo depois, Potifar percebia que estava tudo organizado, mas não só estava organizado, a presença de Deus estava naquele lugar. E Potifar começou a perceber que José não só fazia algo com excelência, mas por onde José passava, manifestava a presença de Deus. Não era só a excelência, era a presença. Não era o melhor humano, era uma manifestação divina. Então Potifar inteligentemente disse: eu vou colocar esse moço para cuidar de tudo que eu tenho. Eu coloco pequenas tarefas e Deus se manifesta, eu vou colocar ele. Então Potifar coloca José sobre tudo. Diz assim: olha, tudo que eu tenho na minha casa é como se fosse seu, menos a minha esposa, o restante tudo é como se fosse seu. Porque a Bíblia diz que Potifar percebeu que Deus estava com José, que Deus era com José, que Deus se manifestava através da vida de José. José refletia a glória de Deus. José refletia a presença de Deus. O que é refletir? Quando você olha no espelho, reflete a sua imagem. José era como um espelho, refletor. Então quando as pessoas olhavam para ele, refletia Deus na vida dele. Potifar olhava para José e falava: Deus está nesse menino, Deus está nesse menino. E José, mesmo em uma situação adversa, não impediu que José manifestasse a glória de Deus aonde ele estava. Não há nada que possa impedir de manifestar a glória de Deus na sua vida. Você pode estar neste momento com a sua despensa vazia, você pode estar chorando por causa de um trabalho, você pode estar em uma cama enfermo. Nada disso vai impedir da glória de Deus se manifestar através da sua vida. Você é o espelho que manifesta a presença e a glória de Deus. Ah, meu Deus, sim, sim. Essa é uma boa palavra, sem dúvidas nenhuma, essa é uma boa palavra. Nós refletimos a glória, refletimos
o rosto de Jesus? Por que os cristãos, por que os discípulos, os apóstolos, depois de um determinado tempo, eles passam a ser chamados de cristãos? Porque as pessoas olhavam para eles e diziam: eles se parecem com Cristo, eles fazem como Cristo faz, eles agem como Cristo age. E eles disseram: eles são cristãos, que quer dizer pequenos cristos. Eles são pequenos cristos, eles refletem Cristo. Aleluia, aleluia. Então, esses 7.000 passaram pelas coisas mais adversas, e Deus os guardou, Deus os preservou, e no tempo certo, Deus os manifestou. Jesus disse algumas vezes: ainda não é a minha hora. Os irmãos dele disseram: vai para a grande festa e se mostra lá, porque quem quer se mostrar tem que ir na festa. Jesus disse: não é a minha hora. A mãe dele, num casamento, disse: filho, acabou o vinho aqui. E aí? E ele disse assim: mulher, não é a minha hora. Em alguns momentos Jesus disse que não era a sua hora, até que ele entendeu no Espírito que era o momento. Que era o momento. Quando ele desce as águas do batismo, o céu se abre, e uma voz do céu disse: ok, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado. E naquele momento ele deixa de ser o filho de José, ele deixa de ser visto como filho de José e Maria, e ele se manifesta como filho de Deus. É um momento de ruptura na vida de Jesus. Deus está trazendo este tempo nas nossas vidas. É um tempo difícil, de pandemia, de tantas coisas difíceis, e Deus está levantando, é um divisor de águas. Deus está levantando homens e mulheres cheios dele, cheios da presença dele, e você é um desses, no nome de Jesus. Somos aquela formiguinha andando sobre o elefante, que olhando para trás vê a nuvem de poeira e diz: ô elefante, nós estamos fazendo, olha só a poeira que nós estamos levantando. Tudo que nós fazemos no nome de Jesus, é através de Jesus, e sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Aleluia. Quero que você fique com essa palavra. Eu vou estar orando para nós encerrarmos. Vamos orar também pela decisão que vai acontecer amanhã, quarta-feira. O STF se reúne, o Supremo Tribunal se reúne para votar a liberação do retorno dos cultos presenciais ou não. Eu não vou falar o que eu penso, mas nós vamos orar, porque não existem impossíveis para Deus. Não existem impossíveis para Deus. Então a minha oração neste momento é para que Deus nos permita cultuá-lo de uma forma presencial aqui na igreja. Se isso não acontecer, nós vamos fazer isso nas nossas casas, nós vamos fazer como nós estamos fazendo agora, sem problema algum. E eu vou orar também para que venha este tempo, onde nós nos manifestemos como filhos. Houve o tempo em que Ele nos guardou, Ele nunca vai deixar de nos guardar. O tempo em que Ele nos preservou, Ele nunca vai deixar de nos preservar. Mas no grito de Elias: eu estou só, Deus disse: você não está só. Tem uns que eu guardei, que eu preservei, e eles serão levantados neste tempo, para essa situação, para este momento. Oremos. Pai, é no nome do seu Filho Jesus que eu oro pelos irmãos que estão me assistindo hoje e por aqueles que vão me assistir posteriormente. Meu Deus, aonde chegar esta mensagem, aonde chegar esta voz, aonde chegar esta imagem, que a tua palavra, Senhor Deus, flua no coração dessas pessoas, flua no interior dessas pessoas, que a tua verdade se torne verdade na vida dessas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que todas as crenças mentirosas, todas as convicções colocadas pelo inferno dentro deste homem, dentro desta mulher, caiam por terra em nome de Jesus. Eu me levanto agora contra todo o laço do inferno que tenta prender esta pessoa para que ela não cresça. Todo espírito que tenta diminuir, todo espírito que tenta angustiar, todo espírito que tenta aprisionar, eu me levanto contra agora e eu ordeno em nome de Jesus que bata em retirada, que caia por terra em nome de Jesus, que haja libertação, que haja cura, que haja livramento no nome de Jesus sobre cada pessoa que está me ouvindo agora, me assistindo agora, ou que vai me ouvir e me assistir futuramente. Pai, eu peço as tuas mãos sobre o Tribunal Superior de Justiça.
Amanhã será voltado o nosso retorno à sua casa, o retorno do seu povo à sua casa. Em todas as pragas que passaram nesta terra, nós corremos para a sua casa para orar ao Senhor. Todas as pragas que assolaram, essa não é a primeira, em todas as pragas que assolaram a humanidade na história, os homens correram para dentro da sua casa, as pessoas correram para a sua casa para buscar o Senhor, para se arrepender dos seus pecados, para buscar cura em ti, e agora estão tentando nos privar de voltar para a sua casa, nos impedir de voltar no Senhor Deus, para buscar ao Senhor de uma forma presencial. Não estou dizendo, Deus, que nós só podemos te buscar dentro da igreja, não é isso. Nós podemos fazer, obviamente, isso dentro das nossas casas, mas há uma satisfação domingo. Que culto gostoso, que bom estar entre os teus servos, entre os teus filhos, estar em família te servindo, te buscando. Meu Deus, em nome de Jesus, que amanhã o Senhor nos conceda vitória. A igreja amanhã estará no banco dos réus. Que o Senhor conceda vitória à sua casa, porque maior é o que está em nós do que aqueles que está no mundo. No nome de Jesus, eu te abençoo no nome de Jesus. Que você seja fortalecido com essa palavra, que você receba em nome de Jesus a manifestação dessa palavra no teu espírito. Você foi separado, preservado para este tempo no nome de Jesus Cristo. Consagra as suas ofertas, os seus dízimos. Você que é desta casa, que quiser me procurar aqui na igreja e trazer as suas ofertas, seus dízimos, nós vamos receber, manter isso aqui tudo funcionando em nome de Jesus. Mas enfim, que Deus honre a sua fé para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Para a glória do nome de Jesus, que Deus honre a sua fé. Muito obrigado, um beijo, uma boa noite de descanso, amo vocês, e até quinta-feira. E aí quinta-feira nós vamos saber já se será presencial, ou se será um culto, ou se será outra live, tá? Nós vamos saber, tá bom? Beijo, bom descanso, que o Senhor te guarde, abençoe sua casa, e te fortaleça com essa palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.